Bom dia, pessoal. Estamos hoje para mais uma aula de inglês e hoje nós vamos estar revisando um pouquinho sobre a aula passada, sobre o Present Perfect, certo? Vimos que o Present Perfect é formado por dois elementos. A forma apropriada do verbo auxiliar, have, o verbo auxiliar to have, que ele pode vir nas duas formas, have ou has, dependendo do pronome pessoal. E o past participle, que é o passado do verbo principal, certo? Eu trago para vocês esses dois exemplos. I have traveled, he has visited, certo? Então, é interessante que de início vocês já observam a frase, qual o tempo verbal da frase, certo? Se na frase ela vier o verbo to have mais o verbo principal acompanhado do ed, ou seja, indicando que ele está no passado, eu já sei que o tempo verbal é o present perfect, certo? Lembra lá que o past participle dos verbos, nós acrescentamos ed para verbos regulares, certo? Para verbos irregulares, é necessário consultar a lista dos verbos irregulares no passado, certo? Essa lista, ela sempre vai estar disponível com vocês. Não é necessário que vocês aprendam quais são esses verbos, mas vocês sabendo quais são os verbos regulares, os demais são verbos irregulares, certo? E aí eu trago mais uma vez para vocês o Present Perfect, ele indica um vínculo entre o passado e o presente, certo? Uma ação que se iniciou lá no passado, porém tem reflexos no presente. Nessa frase, he has visited Brazil, certo? É uma frase que ela se iniciou lá no passado, porém ela ainda continua ativa no presente, certo? Então, lembrem lá que é para o pronome pessoal na terceira pessoa, he, she ou it, certo? Para a terceira pessoa, no pronome pessoal do singular, nós utilizamos o verbo has, certo? Por isso que aqui não está have, porque o pronome pessoal é he, e he é um pronome da terceira pessoa do singular. Nós utilizamos has. Para as demais pessoas, como I, o we, e you e they, nós utilizamos have, certo? Vimos também a diferença entre ever e never, certo? Ever é utilizado para frases negativas e never é utilizado para frases afirmativas. Eles têm o mesmo significado, porém é utilizado em frases diferentes, certo? Por exemplo, I have never been to Europe. Utilizei never porque minha frase está na forma afirmativa, certo? E aí eu pergunto a vocês, o que é que me diz que a frase está na forma negativa? Então, vocês podem observar nessa segunda frase que a frase está na forma negativa por conta do not, certo? You have not ever visited the museum. Então, vocês podem observar que a frase com o not, ou seja, com sua partícula de negação, nós utilizamos ever, certo? Então, essas duas palavras, ever e never, elas são bem frequentes nesse tempo verbal, certo? E vocês podem observar que é um tempo verbal que vai estar sempre utilizando o verbo to have, certo? Seja have ou has, dependendo do pronome, e o pronome e o verbo principal, certo? Verbo principal no passado. Para verbos regulares, acrescentamos o ed, certo? E para verbos irregulares, vamos na lista e procuramos ver qual é o seu passado. A exemplo,
do verbo been. Been é o passado do verbo go. Aí está um exemplo bem claro para vocês que a palavra, se for um verbo irregular, ela muda totalmente, certo? A sua estrutura, ou seja, a sua escrita, ela muda totalmente. Por isso que eu digo a vocês que essa lista, ela vai sempre estar com vocês para que vocês possam estar fazendo essa pesquisa, certo? Como proposta de atividade para vocês, tem a atividade na folha, que ela vai estar falando um pouquinho sobre o Present Perfect. É importante que vocês estejam com essas atividades em dias, porque nas próximas aulas, nas nossas aulas online, nós vamos estar corrigindo e tirando todas as dúvidas. Então, para que você tenha alguma dúvida, é necessário que você faça, que você tente. E quando você estiver fazendo ou tentando e tiver dúvida, pode mandar mensagem que eu vou estar respondendo, certo? É interessante que todos façam essas atividades. E é interessante que vocês estejam mandando essas atividades para eu estar corrigindo, certo? Eu olho as atividades e o que eu ver que está com algum erro, eu mando de volta para vocês refazerem, certo? Então, é importante essa relação professor-aluno com relação a atividades, certo? Assim como eu já falei, a gente só tem dúvidas, a gente só tem alguma pergunta se a gente tentar, certo? E qualquer dúvida, tô aí com o WhatsApp, qualquer coisa podem mandar mensagem, certo? Aí, atividade na folha vocês fazem e a atividade no livro, na página 27, vocês vão fazer a questão 2, 3 e 5, certo? Ela vai estar falando um pouquinho sobre o Present Perfect e o Simple Past, certo? Que vai estar fazendo essa relação. Assim como o Present Perfect, que também tem algo relacionado ao passado, certo? Como eu expliquei para vocês, ela vai estar sempre utilizando essas duas expressões, essas duas palavras, ever ou never. Ever, utilizado para frases negativas e never, utilizado para frases afirmativas, certo? Façam a questão 2, 3 e 5 da página 27. Para a próxima página, que é a página 28, ela vai estar falando um pouquinho sobre as tribos isoladas, certo? Vai estar falando um pouquinho sobre algum tipo de moradia, algum tipo de pessoas que vivem de alguma forma diferente da nossa, certo? Vocês vão estar respondendo, eu vou ler o texto para vocês responderem a questão 1 e 3, certo? Da página 29. Prestem atenção na leitura do texto. É importante que vocês também façam essa leitura. Após vocês escutarem a leitura do texto, também refaçam essa leitura, certo? Isolated Tribes. The Javari Valley Indigenous Reserve is a protected area of Amazon rainforest in Brazil. Is it the home of the greatest concentrations of isolated groups of indigenous people anywhere in the world? Indigenous people have often been the victims of illegal hunting, mining, drug trafficking, and cattle raising. Most of the people in the Javari Valley prefer to avoid contact with the outside world. They live in the middle of the rainforest in communal long houses called the malocas. They cultivate gardens for food and hunt animals with bows and arrows. They use plants from the forest for medicine. In the past, outsiders tried to contact these isolated groups. They traveled up rivers by canoe and walked over the mountains and through the dense rainforest. If they found an isolated group, they gave the natives presents and tried to convince them to move out of the forest. Nowadays, governments protect these groups. Researchers must respect the culture of the indigenous tribes and must not try to change them with worthless technologies and teach. They must also keep the location of the tribes a secret. In this way, anthropologists
hope to preserve the tribe's culture and knowledge. Então, esse texto, ele vai estar falando um pouquinho sobre essa tribo que vive isolada, certo? A localização dela é na floresta amazônica. E aqui nas imagens você pode observar como eles vivem. No texto vai estar falando a rotina deles, o que eles fazem, o que eles comem, o que eles praticam, certo? Então, vocês vão estar respondendo a questão 1 e 3 da página 29, certo? Como eu falei para vocês, é importante essas atividades estejam feitas para que a gente possa avançar no conteúdo, porque assim como outras disciplinas, um conteúdo vai depender do outro, certo? Para que a gente possa passar para a próxima unidade, eu tenho que saber se vocês conseguiram aprender o que passou nessa unidade que a gente está vendo agora, certo? Um cheiro, qualquer dúvida podem estar mandando mensagem que eu vou estar respondendo cada um, certo? Beijos!